Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês de novo nesse Todos os Dias. Hoje é um tema que eu gosto demais, é o meu predileto. Por quê? Você vai deixar a sogra, rapaz, é coisa boa. Deixar pai e mãe, oh meu Deus, o começo do casamento é um pouquinho complicado, tem alguns casais que sofrem muito com isso, né? Também porque a gente cresceu naquele ambiente, né? A nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos já sabem todos os nossos limites, sabe do que a gente gosta, né? Faz aquele mimo, né? Vou fazer o mingauzinho do meu filho, vou preparar a roupa para ele tomar banho. Quando você casa... Café com leite, né? Hã? Ai, quando eu podia tomar café com leite, né? Agora é outra pegada, não tem mais aqueles mimos do passado. Então a gente quer até trazer essa ideia, que é uma ideia interessante, né? De por que deixar essas coisas, né? Então tem uma historinha que dá pra gente encaixar aqui e poder trazer essa dinâmica de uma forma assim mais lúdica, vamos dizer, né? Diz a história que Hernán Cortés, que é um navegador, né, na conquista das terras do México, quando ele chegou lá para conquistar as terras, o que aconteceu? Chegou lá, eles descobriram que o exército dele era muito menor do que o outro que estava lá. E aí o povo já começou a ficar meio, né, preocupado, ressequido. Falei, e agora como é que nós vamos fazer? A turma já começou a pensar em voltar e, né, vazar dali. O que o cidadão fez? Ele mandou queimar todos os navios. E aí, meu amigo, eles estavam lá, não tinha como voltar para trás. E eles encararam aquela dificuldade e venceram e conquistaram a terra. Então, nessa historinha a gente quer trazer essa dinâmica também, do quanto é importante a gente deixar para trás essas coisas. Tem coisas que não dá mais, tem que queimar navio, não é, meu bem? Quantos navios você já queimou? Continuo queimando. Mas é interessante que quando a gente se prepara para casar, você vai no rumo ao altar, você tem que perceber que quando você sai da casa do seu pai e da sua mãe, tem que fechar o portão, não dá para deixar brecha, bate esse portão porque você vai começar uma nova vida, uma nova família, né? Então, é muito bom e é assim, não tem como mensurar toda a dedicação que papai e mamãe deram para nós, mas acabou o tempo, agora é começar uma outra história. E é interessante que quando eu caso, né, junto com meu marido, eu vou construir a nossa casa, os nossos valores, os nossos princípios. Nós trazemos como herança muitas coisas da nossa família, mas é importante que o casal, na sua conjugalidade, encontre aquilo que é original seu, aquilo que não incomoda também para o outro, né? O que a gente pode somar, o que a gente pode unir, né? E não dividir, porque às vezes... Ah, mas você não faz o arroz que minha mãe faz. Isso é um comentário assim infame. Nenhuma mulher merece ouvir um negócio desse, né? Só minha mãe sabe fazer a canjiquinha que eu gosto, né? Dá vontade de falar, então vai comer a canjiquinha da sua mãe lá. Mas são coisas assim que ofendem a relação e não ajudam a gente a crescer como casal, né? Então, o quanto que é importante a gente prestar atenção. Queimar navios, quando a gente vai formar a nossa família, tem que ser a nossa família. A interferência de uma sogra, como foi muito bem dito, o pessoal que ouve a gente nas redes já deve estar assim, nossa, a sogra do Ângelo, pelo amor de Deus, né? Ela é muito legal, minha sogra, mas ela é bacana. Lá, a gente vai lá na casa dela, ela vem aqui, é uma relação muito jóia. Eu lembro que na direção espiritual, quando a gente estava caminhando para o casamento, o meu diretor espiritual, falecido padre Roberto Veduschi, ele falou assim, Vivian, a distância da sua casa até a casa da sua mãe ou da sua sogra tem que ser pelo menos 1 quilômetro. Falei, nossa padre, por quê? Não, ela não pode ir de mala e não dá para ir de chinelo. Não pode, tem que ter o mínimo necessário, né? Para não existir essa interferência, porque quando você está começando o casamento, é muito exigente. Você tem que se apegar, você tem que se apoiar ao marido e o marido à esposa.
né? A primeira crise, a primeira dor de barriga, você corre na mamãe para pedir ajuda. Não pode, né? Não tem cabimento. Para você crescer em maturidade conjugal, precisa ter a unidade do casal, sem interferência. A gente tem uma experiência que é assim, que dá para também sintetizar isso, né? Quando nós casamos, nós fomos morar em Curitiba, longe de todo mundo, não só de sogra, mas de outros parentes. Foi muito difícil, foi, mas era nossa, a gente tinha que lidar com a situação, eu e a Vivian. Isso, de uma certa forma, é um sofrimento, mas por outro lado, a gente tem que colocar a nossa força, né, aquilo que nos sustenta no outro. É ele que é o nosso apoio, é ele que é o nosso sustento. Então, é importante essa questão de queimar navios. Então, se você tem navio para queimar, queima. Porque a conquista da terra é assim. Você elimina aquilo que às vezes parece ser o porto seguro. Mas o porto seguro, ele vai ficar lá atrás e certamente aparecerão outros, né? Outras seguranças que são importantes para o casamento. E que esteja dentro da conjugalidade, né? Legal, né? Queimar navios, vamos lá. Fazer um exame de consciência aí conjugal, ver o que a gente precisa, as arestas precisam cortar, porque todos os dias é assim, traz pra gente também historinha, traz pra gente também aprendizado com relação à nossa vida conjugal e familiar. Até o próximo Todos os Dias, mas não esquece. Compartilha, acione aí as notificações. Se inscreve, é isso. Olha lá, passa para mais pessoas, se foi bom para você, pode ser para outro também.